Enquanto isso, Takeshi vive em um ambiente familiar completamente desorganizado e caótico, a ponto de sentir aversão por sua própria casa. O desconforto que sente é tão intenso que ele prefere estar em qualquer outro lugar, optando até mesmo por frequentar a escola durante as férias apenas para escapar desse tormento doméstico. Felizmente, Takeshi não é um jovem solitário e desprovido de conexões. Ele possui uma namorada encantadora chamada Kurumi, que sempre o acompanha à escola, onde ambos fazem parte do clube de combate com espadas. Em um dia que deveria transcorrer sem surpresas, prestes a adentrar o dojo, Takeshi testemunha algo inesperado e uma garota despenca abruptamente de um cômodo adjacente. Sendo incapaz de ignorar alguém necessitando de ajuda, ele a ergue nos braços e a conduz até a enfermaria. Contudo, é nesse momento que a situação começa a tomar um rumo verdadeiramente estranho. Ainda desorientada, a garota, chamada Mui, começa a chamar desesperadamente por seu irmão, confundindo Takeshi com ele. No instante em que recobra sua percepção e percebe o equívoco, ela reage de maneira alarmante, afastando-se rapidamente e brandindo uma arma mágica em sua direção, pronta para atacar. Para Takeshi, que já havia tido um dia bizarro, aquilo era mais um evento surreal. Ele tenta esclarecer a situação, mas antes que consiga concluir sua explicação, Mui desfalece novamente, caindo sobre ele. Em meio à confusão, ocorre algo ainda mais embaraçoso e ela, acidentalmente, o beija. Quando desperta pela segunda vez, a jovem reage com ainda mais fúria, disparando sua arma mágica contra Takeshi, que por pouco escapa do ataque. Mantendo a calma e demonstrando paciência, ele tenta tranquilizá-la, garantindo que tudo não passará de um grande mal-entendido. Após um período de tensão e caos, os ânimos finalmente se acalmam e ambos se apresentam formalmente, reduzindo o desconforto da situação. Durante essa conversa, de maneira constrangida, que aquele havia sido o primeiro beijo de ambos e a revelação que, sem que ele percebesse, o empurrava ainda mais fundo em uma realidade que até então lhe era desconhecida, o mundo da magia. Takeshi, ainda tentando compreender a bizarrice dos eventos recentes, nota uma fumaça peculiar emanando de Mui. Intrigado, ele a questiona, o que a deixa apreensiva, pois, de alguma maneira inexplicável, ele agora consegue perceber a presença da magia em aquilo que deveria ser completamente impossível para um humano comum. Antes que possam aprofundar-se na descoberta, um misterioso e sinistro inseto mágico negro surge próximo a eles. Mui, demonstrando impressionantes reflexos e habilidades de combate, destrói a criatura instantaneamente e revela que se tratava de um rastreador, um sinal claro de que precisavam fugir imediatamente. Entretanto, antes que pudessem iniciar sua fuga, um indivíduo chamado Suji surge, exigindo que Mui o acompanhe. Mui, desesperada e visivelmente abalada, tenta a todo custo fazer com que seu irmão recupere suas lembranças e compreenda que, na verdade, ambos deveriam estar lutando do mesmo lado. Mas sua tentativa é interrompida pela chegada de 3 novos inimigos, prontos para iniciar um confronto. Embora Takeshi ainda esteja assimilando a realidade sobre magos e feitiçaria, ele recusa-se a recuar. Armado apenas com sua espada de madeira, demonstra que, mesmo sem poderes mágicos, sua destreza em combate é notável. Ele consegue acertar um golpe certeiro em um dos adversários, o que apenas serve para enfurecê-los ainda mais. Em meio à batalha, sua arma é destruída. No entanto, é justamente nesse momento que ele descobre possuir uma habilidade surpreendente no poder de antecipar os movimentos de seus inimigos antes que estes aconteçam. Utilizando essa nova capacidade, ele consegue desarmar um dos oponentes, criando uma oportunidade para que ele e Mui escapem. Enquanto isso, Kazumi, um amigo de Takeshi, observa a situação à distância e decide intervir. Aproximando-se de uma das oponentes, tenta obter informações, mas a garota se coloca em posição de ataque. Mui, com lágrimas nos olhos, pede desculpas por tê-lo arrastado para aquele caos e admite que, sem intenção, acabou transformando Takeshi em um mago. Mui explica que tudo o que queria era resgatar seu irmão, mas a situação saiu completamente de seu controle. Ela conta sobre os Ghost Trailers, um perigoso grupo de magos rebeldes que manipularam seu irmão e estão fomentando uma revolução entre os usuários de magia. Mui também revela ser aluna da Subaru Magic Academy, um renomado instituto onde magos são treinados para aprimorar suas artes arcanas. Antes que possam discutir mais sobre essa nova realidade, Kurumi, a namorada de Takeshi, irrompe na sala, furiosa por ele ter faltado ao treino e estar acompanhado de outra garota. No entanto, as tensões logo aumentam ainda mais quando os perseguidores reaparecem, prontos para mais um ataque. Em meio ao combate, Takeshi percebe que seu adversário possui uma magia evasiva, permitindo-lhe esquivar-se de qualquer ataque com extrema facilidade. Simultaneamente, Kazumi desperta sua própria habilidade mágica. Enquanto Takeshi confia em sua capacidade de prever os movimentos inimigos, ele percebe que precisa encerrar a batalha rapidamente. Chamando por Mui, ele elabora uma estratégia, criando uma distração para que ela possa preparar um feitiço poderoso.
No momento exato, Mui lança um feixe de luz ofuscante, deixando o inimigo vulnerável. Takeshi aproveita a abertura e desfere um golpe certeiro na garganta do adversário, finalizando o combate. Com a batalha concluída, Mui sugere que a melhor alternativa é levar Takeshi e Kazumi para seu mundo, onde estarão mais protegidos. Ao atravessarem um espelho mágico, chegam ao território dos magos, apenas para se depararem com uma paisagem desolada e sombria, muito distante do que haviam imaginado. Esse novo mundo está em ruínas, e sua jornada está apenas começando. Em um canto obscuro dessa realidade alternativa, um mago severo e obstinado elabora um plano audacioso em erradicar completamente a humanidade e restaurar o domínio da magia, ainda que isso signifique mergulhar o mundo no caos absoluto. Enquanto isso, os jovens protagonistas despertam na enfermaria da Subaru Magic Academy, ainda abalados pelos acontecimentos recentes. Mal sabem eles que esse é apenas o primeiro passo rumo a um destino muito maior. Sempre focado em questões pragmáticas, ele ignora a situação e diz a Gekko para se concentrar em seus exames, como se essa fosse a maior preocupação de Takeshi. De volta à academia, os alunos participam de sua primeira aula de magia. O professor solicita que todos demonstrem seus poderes e mostrem seu aspecto, um artefato que canaliza sua magia. Takeshi descobre que não possui um, pois sua magia ainda não se manifestou completamente. Para evitar complicações, o instrutor ordena que Mui o leve até o arsenal para encontrar um aspecto adequado. Enquanto caminham até lá, Mui compartilha detalhes sobre sua família, revelando que eles são extremamente rigorosos e se orgulham imensamente de sua herança de sangue puro. Ao chegarem ao arsenal, eles conhecem Katsu, o proprietário da loja, um senhor idoso que parece possuir muito mais segredos do que demonstra. Enquanto procuram um artefato que se alinhe às habilidades de Kendo de Takeshi, eles descobrem uma espada chamada Crepúsculo, um artefato de imenso poder que outrora pertenceu a um dos lendários 15 magos que enfrentaram Kazuma. A espada possui uma força extraordinária, mas também apresenta um risco considerável devido ao círculo mágico ao qual está vinculada. Sem qualquer aviso, Katsu subitamente ataca Takeshi, obrigando-o a se defender com a espada recém-descoberta. Durante o combate, Crepúsculo começa a absorver a energia vital de Takeshi, irradiando um brilho vibrante de tonalidade púrpura. Em uma reviravolta inesperada, a lâmina sofre uma transformação e assume a forma de uma arma de fogo. Takeshi, após um intenso embate, consegue finalmente dominar Crepúsculo, despertando seu poder oculto. Katsu então revela que a espada é capaz de utilizar projéteis especiais que drenam a energia mágica de outros magos, concedendo a Takeshi uma vantagem significativa para os desafios futuros. Além disso, é revelado que o antigo proprietário da espada renunciou à vida de mago para viver como uma pessoa comum e escolheu o nome da arma como símbolo dessa mudança. Após superar essa provação inesperada, Takeshi retorna às aulas acompanhado de Mui, agora mais forte e melhor preparado para os desafios que estão por vir. Enquanto isso, em um local distante, um homem misterioso para seu carro para buscar uma mulher. Ela, de forma casual e arrogante, se gaba de ter assassinado diversos membros da Brigada dos Magos em um combate recente. Então, em um piscar de olhos, os dois desaparecem por meio de um feitiço de teletransporte, sugerindo que estão a caminho de um encontro com o príncipe adormecido. Na academia, Takeshi e seus amigos decidem levar o treinamento mais a sério. Eles se dedicam completamente à prática de magia, comparecendo a aulas extras todos os dias após o expediente escolar, determinados a aprimorar suas habilidades o mais rápido possível. Enquanto isso, Mui e Kiri têm uma conversa privada em um ambiente isolado. Com seu sorriso sempre radiante, Mui convida Kurumi para acompanhá-la a uma visita a uma renomada vidente do mundo mágico, exibindo animadamente 2 ingressos. Inicialmente, Kurumi recusa, ainda nutrindo ciúmes de Mui, mas sua resistência se desfaz quando Mui menciona que a vidente poderia revelar detalhes sobre sua vida amorosa. Após a conversa, as garotas seguem para a aula de educação física. Entretanto, existe uma tensão subjacente no ar e não se deve apenas ao treinamento físico, mas ao fato de que Mui parece estar desenvolvendo sentimentos por Takeshi, o que apenas intensifica o drama crescente. Ao saírem da aula, elas esbarram em Takeshi e Kazumi, e os 4 conversam sobre os acontecimentos recentes. Mas a paz é rapidamente interrompida quando 2 alunos passam por perto e sussurram insultos sobre o irmão de Mui, chamando-o de traidor. Mui, devastada, sente como se quisesse desaparecer naquele momento. O professor Ii chega para ministrar uma aula sobre o funcionamento das comunidades no mundo mágico. Ele explica que existem 50 comunidades diferentes, das quais 7 são as mais influentes, incluindo a Brigada dos Magos. E esclarece que cada comunidade tem sua própria filosofia e visão, o que significa que nem todas desprezam os caçadores fantasmas com a mesma intensidade. Contudo, para Mui, a realidade é amarga, pois muitos alunos ainda veem seu irmão como um traidor, razão pela qual ela é tão maltratada. Takeshi, ao ouvir isso, é levado a recordar sua própria história e seu irmão Gekko também o chamou de traidor no passado.
Pela primeira vez, ele compreende plenamente o peso da dor de Mui. Mais tarde, ao retornar para a sala de aula, Takeshi se depara com um grupo de garotos observando fotos de Kurumi de maneira inadequada. Furioso, ele os repreende e declara publicamente que é namorado dela. Infelizmente, sua confissão é ouvida por Mui, que entra na sala exatamente nesse momento. Surpresa, magoada e envergonhada, Mui se desculpa por não saber do relacionamento e sai correndo, visivelmente abalada. A partir desse momento, Mui passa a evitar Takeshi, o que não passa despercebido por Kurumi, que observa tudo à distância, sentindo-se cada vez mais dividida. A história atinge um ponto crucial quando Kurumi visita a vidente. Para sua frustração, a mulher misteriosa lhe diz que Takeshi pode estar interessado em outra garota, deixando-a enfurecida e inquieta. Quando chega a vez de Mui, ela faz uma confissão inesperada e ela e Takeshi acidentalmente se beijaram na enfermaria. A revelação apenas piora a situação. Em um impulso desesperado, Kurumi sai correndo para encontrar Takeshi e, ao vê-lo, tenta beijá-lo. No entanto, ele a impede, ouvindo suas queixas, e com delicadeza, pede que ela pare de fingir que são um casal. As palavras de Takeshi partem o coração de Kurumi, que, a partir de então, decide evitá-lo completamente, chegando a faltar ao treinamento por 3 dias seguidos. Mui, preocupada, se aproxima de Takeshi para perguntar sobre a ausência de Kurumi, mas ele tenta tranquilizá-la, dizendo que ela não deve se preocupar com isso. Enquanto isso, Kurumi os observa à distância, sem saber o que fazer a seguir. Mais tarde, Kurumi e Mui acabam juntas no banho. Kurumi tenta descobrir se Mui realmente tem sentimentos por Takeshi, mas, ao não obter a resposta desejada, sai frustrada. Ao caminhar pelo corredor, ainda confusa, um jovem se aproxima e a convida para sair. Apesar de sua relação complicada com Takeshi, ela ainda acredita que é sua namorada e recusa a proposta. O rapaz insiste, argumentando que sabe que Kurumi e Takeshi não estão mais juntos, e tenta novamente. Quando ela recusa mais uma vez, ele a segura pelo ombro, o que desencadeia uma lembrança traumática e faz com que Kurumi desabe em choque. Por sorte, Takeshi aparece a tempo de afugentar o rapaz e consolar Kurumi. É nesse momento que um segredo é revelado em Takeshi e Kurumi sempre fingiram ser um casal. No passado, Kurumi, por ser extremamente atraente, sofreu com perseguidores, então Takeshi ofereceu-se para fingir ser seu namorado e afastar os assediadores. O acordo era que, caso um dos dois se apaixonasse por outra pessoa, eles encerrariam a farsa. Enquanto isso, Gekko e sua mãe jantam e discutem sobre Takeshi. Em um raro momento de autorreflexão, Gekko admite que talvez seja hora de se reconciliar com o irmão. Descobrimos, então, a raiz de sua raiva e ele sempre foi apaixonado por Kurumi e, ao saber que Takeshi fingia estar com ela, foi consumido pelo ódio. Esse rancor culminou em um acidente de carro que o marcou profundamente. Na academia, Takeshi e Kurumi fazem as pazes e concordam em continuar a farsa. À distância, Mui segura seu bilhete da vidente, ainda incerta sobre o que Takeshi sente. Mais tarde, Mui caminha sorrateiramente pelas ruínas do mundo mágico, dirigindo-se à vidente. A misteriosa figura, de olhar frio e sorriso sinistro, responde às perguntas angustiadas de Mui. Com o coração pesado, Mui implora para saber o paradeiro de seu irmão. A vidente, com um sorriso sombrio, aponta o caminho que ela deve seguir, levando-a a um destino incerto. No dia seguinte, durante um treino intenso, Kazumi luta para dominar uma técnica difícil, enquanto Kurumi rompe no local, pálida de preocupação. Ela corre até Takeshi e Kazumi, trazendo uma notícia aterrorizante e Mui desapareceu. Na mesa dela, Kurumi encontrou um mapa enigmático com vários locais riscados. Ao ouvir isso, Takeshi imediatamente informa o professor, esperando por uma solução, mas quando o professor admite que há pouco que pode ser feito, Takeshi decide agir por conta própria, ignorando todos os avisos. Embora seus amigos inicialmente o aconselhem a não agir de maneira tão imprudente, eles rapidamente percebem que não podem deixá-lo ir sozinho. Determinados a ajudar, eles se juntam a ele, prontos para qualquer coisa que possa acontecer. Juntos, o grupo passa despercebido pelos guardas da academia e, com uma determinação inabalável, atravessa um portal que os transporta para o mundo arruinado em busca de Mui. Ao chegarem a um mundo desolado, eles são recebidos por uma figura enigmática, uma bruxa misteriosa que está calmamente sentada sobre um tronco, observando-os com olhos curiosos. Ela pergunta o que os traz a um lugar como aquele. O grupo explica que está à procura de sua amiga, mas a bruxa, em um tom frio, responde que não viu ninguém e que não permitirá que avancem. Antes que possam reagir, uma nuvem negra aparece no céu e libera uma substância sombria em direção ao grupo. Felizmente, eles são protegidos por uma barreira mágica que repele o ataque. Logo depois, descobrem que essa bruxa é a guardiã do portal e que existem outras como ela, encarregadas de proteger as passagens entre o mundo dos vivos e o mundo arruinado. De repente, a massa sombria que atingiu a barreira se transforma em uma figura humana.
Antes que o grupo possa compreender a situação, outro mago aparece e incinera a figura instantaneamente, deixando-os atordoados. Sem pensar, Takeshi decide seguir esse misterioso mago, deixando para trás a segurança da barreira, com seus amigos logo atrás dele. Enquanto isso, nas proximidades, Nei está cara a cara com seu irmão, tentando desesperadamente recuperar suas memórias. Ela luta contra a dolorosa realidade de que sua mente foi manipulada e suas lembranças apagadas. Nesse momento crítico, Mui percebe que a vidente a traiu, armando uma armadilha para ela. Apesar de seus esforços, seu irmão permanece inabalável. Com uma expressão fria e distante, ele começa a estrangulá-la até que ela perca a consciência. Naquele exato momento, Takeshi e os outros chegam à cena, horrorizados com o que testemunham. Tomado pela fúria, Takeshi avança contra o irmão de Mui, exigindo uma explicação para suas ações cruéis, mas seu ataque é bloqueado sem esforço. O irmão de Mui usa magia de gelo para derrubar Takeshi no chão com facilidade. Sem demonstrar piedade, ele se prepara para finalizar Takeshi, prendendo-o em uma jaula de gelo. No entanto, em um ato heróico, se lança na frente de Takeshi, sacrificando-se para salvar seu amigo. Movido pela determinação e raiva, Takeshi supera o choque, se levanta e corre em direção a Mui, decidido a protegê-la, enquanto desvia dos ataques mágicos incessantes de seu irmão. Enquanto isso, Kazumi luta para respirar, pois o ar dentro da prisão de gelo começa a acabar, colocando Takeshi em uma situação cada vez mais desesperadora. Ele sabe que não tem chance contra o irmão de Mui, que é muito mais forte e habilidoso na magia. Quando o inimigo se prepara para lançar outro ataque poderoso, Takeshi rapidamente usa sua habilidade de previsão para antecipar onde os projéteis irão cair. Pensando rápido, ele os redireciona para a prisão de gelo, quebrando-a e libertando Kazumi. Com Kazumi livre, Takeshi evita ferimentos graves, e o grupo se reúne para uma última investida. Takeshi rapidamente pede a seus amigos que curem Mui e sugere a Kazumi que finalmente utilizem a bala mágica em que estavam trabalhando, enquanto ele distrai o adversário. A luta se intensifica, com Takeshi desviando dos ataques congelantes e contra-atacando sempre que pode, mas suas defesas começam a falhar, e ele é atingido com força. Felizmente, Mui, agora recuperada, e os outros vêm em seu auxílio, ajudando Takeshi a se defender dos ataques implacáveis. Kazumi, por sua vez, concentra toda sua energia em carregar a bala mágica. Assim que está pronta, Takeshi a carrega em sua arma, fazendo chamas envolverem tanto ele quanto sua espada. Quando a barreira protetora desaba, Takeshi dispara um poderoso ataque de fogo contra o irmão de Mui, atingindo-o em cheio e derrubando-o. Mui tenta correr para o lado de seu irmão, mas Takeshi impede, alertando que a batalha ainda não acabou. De repente, Kip, um membro dos Ghost Trailers, surge do nada. Ao perceber a presença de outros magos, Kip rapidamente avança e leva o irmão de Mui. De volta à academia, o grupo enfrenta uma severa repreensão da diretora Moka, que acabou de retornar de uma batalha visivelmente ferida. Durante a bronca, ela exige que prometam nunca mais sair da academia tão imprudentemente. No entanto, Takeshi se mantém firme, recusando-se a fazer tal promessa. Ele explica que sabe que Mui continuará tentando salvar seu irmão e que não a deixará enfrentar essa missão sozinha. A determinação de Takeshi surpreende Moka, mas, em vez de puni-lo ainda mais, ela decide lhe dar uma chance de provar seu valor. Enquanto isso, em outro local, um homem descansa enquanto Kip e a vidente discutem seu fracasso recente. Eles lamentam não terem capturado Mui e culpam a interferência do portador da espada do crepúsculo por arruinar seus planos. Nesse momento, a verdadeira identidade da vidente é revelada. Trata-se de Violet, uma professora da Academia Subaru que secretamente vinha investigando a identidade do jovem que possui a poderosa espada. Pouco depois, um misterioso novo prédio aparece ao lado da academia, criado através de magia ilusória. Esse lugar não é uma estrutura comum, é um campo de treinamento projetado para desafiar os alunos ao limite, testando seus conhecimentos e habilidades contra obstáculos imensos. Ali, a diretora Moka oferece a Takeshi e seus amigos uma oportunidade única de resgatar o irmão de Mui, mas, para isso, primeiro eles devem superar os desafios dentro do campo de treinamento. O primeiro desafio de Takeshi é um teste de magia evasiva. Sua missão é atravessar uma cidade cheia de perigos e alcançar uma igreja do outro lado. No entanto, o caminho está repleto de criaturas robóticas que disparam contra qualquer coisa que se mova. Determinado, Takeshi segue em frente. Inesperadamente, ele se depara com Tako, um usuário de magia evasiva com quem já havia lutado antes. Instintivamente, Takeshi se prepara para um novo embate, mas, ao se aproximar, percebe algo estranho. Tako não o reconhece e o ignora completamente. Confuso, mas ciente de que o tempo está passando, Takeshi decide seguir em frente e continuar sua missão. Enquanto isso, em outro local, a professora Violet observa cuidadosamente o progresso de Takeshi. Um segredo obscuro vem à tona. Depois de capturar Tako em uma batalha anterior,
eles reescreveram suas memórias, fazendo-o acreditar que era apenas mais um estudante da academia. Isso explica por que ele não reconheceu Takeshi. À medida que o teste avança, cada membro da equipe de Takeshi enfrenta desafios únicos adaptados às suas habilidades mágicas, levando-os ao limite. Do lado de fora da cidade ilusória, a presença de Violet paira sobre o teste. Junto com seus magos, ela decide intervir, usando sua magia sombria para desintegrar a ilusão, fazendo com que todos os alunos caiam em um andar inferior, onde um enorme golem é conjurado, surgindo perigosamente perto de Kurumi. Kurumi tenta se defender, mas a força do monstro é avassaladora. Felizmente, Tako chega a tempo de salvá-la. Porém, em um trágico desdobramento, ele é gravemente ferido e eliminado da prova. Agora reunidos, Takeshi e seus amigos avaliam a situação e avançam mais fundo no labirinto, enfrentando desafios cada vez mais perigosos. No ápice da batalha, Takeshi usa sua arma carregada para desferir um golpe flamejante e derrotar um poderoso golem, que se desfaz em uma carta mágica e retorna para Violet. No final, enquanto a diretora Moka se recupera, Takeshi e seu time refletem sobre os desafios superados. No dia seguinte, uma pequena discussão entre Kurumi e Takeshi dá início a mais um capítulo da jornada. Kurumi insiste que Takeshi deveria voltar para casa no ano novo para ver seu irmão Geku, mas Takeshi recusa firmemente. Sua família é um assunto delicado para ele, e ele não está pronto para retornar ao mundo real e encará-los. Enquanto isso, em sua casa, Kurumi recebe uma visita inesperada de Geku. Durante o encontro, Geku sugere casualmente que Kurumi visite um templo e compre alguns amuletos de proteção. Conforme a conversa avança, fica evidente que Takeshi e Kurumi ainda estão fingindo estar em um relacionamento. No entanto, Geku a tranquiliza, afirmando que isso não será necessário por muito mais tempo, pois ele pretende se juntar a eles na academia em breve. Nos bastidores, descobrimos que Kei e Suji são os responsáveis pelo envolvimento repentino de Geku, insinuando que estão discretamente orquestrando um plano oculto relacionado à chegada dele à academia. Enquanto isso, Takeshi continua treinando intensamente ao lado de Mui. Após uma sessão particularmente exaustiva, Mui começa a agir de maneira estranha, tornando-se incomumente afetuosa com Takeshi. Notando que ela está com febre, Takeshi decide levá-la ao dormitório para descansar. Assim que ele sai, Violet entra sorrateiramente e pega um fio de cabelo de Takeshi, com a intenção de analisá-lo para descobrir mais sobre como ele obteve a espada do crepúsculo. De volta ao dormitório de Mui, ela se torna ainda mais carinhosa, puxando Takeshi para a cama com ela, criando uma situação complicada. No entanto, sentindo-se desconfortável e ciente de como isso poderia ser mal interpretado, Takeshi tenta sair. Nesse momento, Kurumi irrompe no quarto, interpreta a cena da pior maneira possível e arrasta Takeshi para fora, furiosa. Mui, confusa com a situação, acaba piorando tudo sem querer, alimentando ainda mais a frustração de Kurumi. Sob forte estresse, Kurumi finalmente desmorona em lágrimas, e surpreendentemente, seus poderes mágicos se manifestam em meio à sua angústia, transformando em um bebê enquanto ela continua chorando. Preocupada, Nei procura Takeshi e explica o ocorrido. No entanto, visivelmente cansado de toda essa confusão, Takeshi responde friamente que não se importa com o que acontece com Kurumi. Ele finalmente confessa a Mui sobre o relacionamento falso que mantinha com Kurumi e sugere que está na hora de Kurumi parar de depender dele e aprender a lidar com seus próprios problemas. Os meses se passam, e a tensão entre Takeshi e Kurumi permanece constante, lançando uma sombra sobre o grupo. O relacionamento desgastado dos dois ameaça desestabilizar tudo. Enquanto isso, após semanas de cuidadoso planejamento, a academia finalmente revela seu ousado plano para resgatar Suganashi, o irmão de Mui. A operação de alto risco, marcada para acontecer em 2 meses, testará não apenas suas habilidades mágicas, mas também sua coragem e determinação. No dia da missão, o grupo se reúne no imponente escritório da diretora. Com uma expressão séria, ela entrega a Mui uma bala mágica especial projetada para suprimir os poderes de seu irmão sem feri-lo. Esse projétil é a chave para capturá-lo e garantir seu retorno seguro. Com um gesto solene, a diretora usa sua magia sombria para abrir um portal interdimensional, marcando oficialmente o início da missão de resgate. A equipe, acompanhada dos reféns Taka e Adu, atravessa o portal e é transportada para um local desconhecido. Assim que chegam, são recebidos por um carro preto, do qual Kei e Suji emergem em figuras enigmáticas que parecem saber cada detalhe do plano. É então revelado que o plano da academia envolve uma troca de reféns, Taka e Otaru seriam trocados por Suganashi. Essa reviravolta inesperada deixa Mui em pânico, lutando para compreender a complexidade da situação. A troca ocorre, e Taka, plenamente consciente de seu papel, não resiste. Antes de partir, ele se aproxima de Kurumi e agradece por tê-lo salvo no passado. Com uma expressão séria, ele aconselha a se tornar mais forte para que nunca mais precise chorar sozinha.
Como último gesto, ele entrega a ela um artefato misterioso, algo que pode ajudá-la no futuro. Assim que a troca se completa, Taka e Adu entram no carro de Kei, enquanto Suga Nashi se prepara para enfrentar Takeshi e seu grupo. No mesmo instante, a diretora e Kei desaparecem através de um portal, deixando Takeshi e sua equipe para encarar Suji. A batalha começa imediatamente, com o grupo lançando feitiços de proteção e fortalecimento para se preparar. O combate é brutal desde o início. Enquanto Takeshi e sua equipe enfrentam Suga Nashi, a diretora Moka se encontra em um confronto feroz com Kei. Durante uma conversa tensa, é revelado que os dois já foram aliados, mas circunstâncias os transformaram em inimigos. Moka confessa que, além da troca de reféns, seu verdadeiro objetivo é vingar a morte de um companheiro, um evento que ela acredita estar ligado a Kei. Apesar de Kei negar envolvimento, a conversa rapidamente escala para um combate violento. A batalha continua, e Kei, gravemente ferido, resiste com suas últimas forças. Enquanto isso, Takeshi e seu grupo perseguem Suga Nashi até um castelo de gelo, uma estrutura magnífica criada pelo inimigo. Determinados a acabar com a luta, eles tentam infiltrar-se no castelo, mas são surpreendidos por armadilhas mortais. Kazumi, usando sua magia de fogo, tenta destruir o telhado para abrir caminho, mas um descuido causa uma explosão que o arremessa para longe. Nei, desesperada para salvar seu irmão, enfraquece a estrutura do castelo, mas suas ações preocupam Takeshi. O confronto final se intensifica. Mui, em um último esforço, tenta alcançar seu irmão com palavras de amor, esperando quebrar as correntes que o aprisionam. No entanto, perdido em sua própria dor, Suga Nashi ataca Mui violentamente. Takeshi e Kazumi chegam a tempo, envoltos em chamas, tentando mais uma vez convencê-lo a parar. No clímax da batalha, Mui, com lágrimas escorrendo pelo rosto, dispara a bala mágica, atingindo seu irmão e selando seus poderes, encerrando a luta caótica. Na sequência, é revelado que Moka sobreviveu ao combate com Kei e se recupera sob os cuidados da academia. Mui, finalmente reunida com seu irmão, se agarra a ele, suplicando para que nunca mais abandone. Enquanto isso, Kei, ainda vivo, se reúne com seus seguidores, planejando seus próximos passos. Durante um encontro tenso, Balod, um dos líderes de alto escalão, zomba de Kei por sua derrota. Em um ato cruel, ele executa dois dos subordinados de Kei, deixando claro que Kei não é mais necessário, pois eles já encontraram um substituto. A cena final insinua que Geku, o irmão de Takeshi, está prestes a entrar no jogo. Um vasto oceano resplandecia com um tom vermelho inquietante. Enquanto tentava compreender seus arredores, ele ficou horrorizado ao ver Kurumi sendo capturada e devorada por uma criatura monstruosa além de qualquer compreensão. No momento em que o terror parecia alcançá-lo, Takeshi despertou abruptamente em sua própria cama, encharcado de suor e com o coração disparado. Para aumentar o mistério, Takeshi notou que sua espada, Twiligid, parecia estar drenando energia. Tornando as coisas ainda mais estranhas, uma mulher misteriosa apareceu ao seu lado, observando com um olhar inquietante enquanto ele tentava dormir. No dia seguinte, Takeshi e seus amigos retomaram seu treinamento intenso, mas desta vez contavam com um aliado inesperado, o irmão de Mui, Suga Nashi. Como um mago altamente habilidoso, ele assumiu o papel de mentor, orientando o grupo enquanto se esforçavam mais do que nunca. Sob seu olhar atento, aprimoraram suas habilidades, aprenderam novas técnicas e se tornaram mais fortes, sabendo que precisariam de cada gota de poder para as batalhas que estavam por vir. Após uma sessão de treinamento exaustiva, Takeshi e Mui compartilharam um momento de intimidade. Mui, visivelmente tímida, lhe entregou um presente de Dia dos Namorados. Takeshi, surpreso, mas contente, aceitou o presente com um sorriso caloroso. A situação ficou ainda mais intrigante quando foi revelado que Mui e Kurumi haviam trabalhado juntas para preparar ambos os presentes, adicionando um senso de cumplicidade brincalhona entre as garotas. Apesar dessa atmosfera leve de amizade, Takeshi voltou a ser assombrado pela memória de seu pesadelo recorrente, mas escolheu não se aprofundar nisso e focar no ritmo normal de sua vida diária. Entretanto, naquela noite, foi atormentado por outro sonho perturbador. Desta vez, via Mui perseguindo um pudim apenas para cair em um vazio escuro. O pânico despertou suando. Buscando ar fresco, dirigiu-se ao corredor, onde encontrou Tanashi. Percebendo seu estado preocupado, Tanashi sugeriu que Takeshi visitasse a enfermeira da academia, a Adu. Suga Nashi especulou que esses sonhos perturbadores poderiam estar ligados à magia. No dia seguinte, as coisas tomaram um rumo estranho quando a realidade começou a imitar os sonhos de Takeshi. Nei tropeçou enquanto corria atrás de um pudim e machucou a perna, uma coincidência muito semelhante ao seu pesadelo para ser ignorada. A preocupação de Takeshi se aprofundou quando, sem aviso, ele desmaiou. Ao recuperar a consciência, encontrou-se na enfermaria sob os cuidados da enfermeira Ayu, que atribuiu o incidente à exaustão devido à falta de sono.
Ainda assim, insistiu para que ele descansasse e proibiu-o de sair da cama pelo restante do dia. Durante seu descanso forçado, Takeshi teve outro pesadelo. Desta vez, viu Cape ao lado da misteriosa garota que aparecerá em seus sonhos anteriores. A situação tornou-se crítica quando a enfermeira Ayu, alertada pelos gemidos de Takeshi, o encontrou em profundo sofrimento, com sua energia sendo drenada por Twiligid. Antes que pudesse intervir, a figura misteriosa desapareceu tão repentinamente quanto havia surgido. Após estabilizar Takeshi, a enfermeira Ayu explicou a gravidade da situação e seus pesadelos eram, na verdade, visões do futuro induzidas por magia, e a espada Twiligid, em sua forma humana, estava drenando sua energia vital para se sustentar. Ela alertou Takeshi de que, se continuasse usando a espada sem cautela, sua vida poderia estar em grave perigo. Apesar do alerta severo, Takeshi, impulsionado por sua determinação imprudente, decidiu continuar utilizando Twiligid. Acreditava que, ao explorar essas visões, poderia prever eventos importantes e controlar o futuro. Quando Moka, a diretora da academia, soube de sua decisão, advertiu-o de que, se não parasse, tomaria a Twiligid dele pessoalmente. No entanto, ao compartilhar sua intenção de confrontar a manifestação humana da espada em seus sonhos e derrotá-la, Moka mudou de postura. Em vez de impedi-lo, ofereceu uma alternativa e enfrentar a forma humana de Twiligid em uma batalha dentro do mundo dos sonhos, onde poderia acabar com o dreno de energia de uma vez por todas. A diretora, junto com a enfermeira Ayu, preparou Takeshi para um sono profundo induzido magicamente, envolvendo seu corpo com uma aura protetora enquanto ele enfrentava os perigos no reino onírico. Nesse mundo surreal, Mu e um bravo aliado se juntaram a Takeshi para confrontar Twiligid juntos. Entretanto, a batalha logo virou contra eles. A habilidade de Twiligid de absorver toda a magia ao seu redor lhe concedeu uma vantagem devastadora. Apesar dos melhores esforços de Mui, ela foi abatida por um golpe preciso, levando sua energia ao limite. Enfraquecido e à beira da derrota, Takeshi considerou se render. Mas, naquele momento de desespero, lembrou-se das palavras de Moka sobre a conexão profunda entre uma arma e seu portador. Isso o levou a refletir sobre seu vínculo com Twiligid. Em um ato inesperado, ele pediu desculpas a Twiligid, reconhecendo que havia falhado com ela ao não lhe conceder o que mais desejava, um nome. A princípio, a manifestação de Twiligid resistiu à emoção, mas ficou claro que o gesto de Takeshi teve um impacto profundo nela. Em um momento de reconhecimento e respeito mútuo, ele decidiu nomeá-la à toa. Esse ato de compaixão transformou completamente sua relação. Twiligid, agora à toa, abandonou sua forma agressiva e voltou a ser uma espada, mas com um vínculo muito mais forte com seu portador. No mundo real, Gekou, sem saber dos acontecimentos no sonho de Takeshi, informou sua mãe de que havia sido aceito na academia, a mesma escola de seu irmão e onde a garota de quem gostava, Kurumi, estudava. Um mês após o confronto com Toa, Takeshi encontrou uma nova maneira de coexistir com sua espada. Ele acompanhou Kurumi até um lugar especial que sempre quiseram visitar, onde finalmente compraram os doces que tanto desejavam. Durante a conversa, ficou claro que, embora Takeshi ainda fosse ocasionalmente assombrado por pesadelos, havia alcançado um estado de paz com Toa. Seu relacionamento mudou de um conflito para uma compreensão mútua. Com o tempo, Takeshi e seus amigos avançaram para o segundo ano na academia, que estava movimentada com os preparativos para receber os novos alunos. Takeshi e Kurumi foram designados ao grupo de boas-vindas, responsáveis por guiar os novatos em suas jornadas na escola. Entre esses novos alunos estava Futaba, a irmã mais nova de Kazumi. Futaba havia adquirido poderes mágicos devido a um acidente causado por Kazumi durante uma discussão acalorada, onde um pedaço de seu cabelo foi queimado, despertando suas habilidades latentes. Ao se apresentar com graça e charme, ela imediatamente encantou tanto Takeshi quanto Kurumi, que sentiram uma conexão instantânea com ela. Enquanto continuava cumprindo suas responsabilidades, Takeshi foi surpreendido pela aparição inesperada de Gekou. O irmão mais novo saudou-o com um sorriso e revelou que também estudaria na academia. Surpreso, Takeshi imediatamente questionou como ele havia obtido poderes mágicos, mas Gekou desviou da pergunta e partiu rapidamente, deixando Takeshi inquieto. O professor sugeriu que, como irmão mais velho, Takeshi deveria tentar guiar Gekou e ser um bom exemplo para ele. Enquanto Makoto falava, Takeshi percebeu que o professor estava usando uma técnica visual sutil, mas antes que pudesse questioná-lo, Makoto se desculpou e saiu, deixando Takeshi perplexo. Naquela noite, os pesadelos que vinham atormentando Takeshi pioraram. Nos seus sonhos, ele viu visões perturbadoras de seus amigos e familiares, mas as mais inquietantes envolviam seu irmão Gekou ao lado de Toa. Nessas visões, Gekou acusava Takeshi de nunca ter se desculpado com ele e exigia compensações, ameaçando tirar tudo o que Takeshi mais prezava, incluindo Kirami e Toa. Takeshi acordou, suando frio,
aterrorizado com o pesadelo vívido. Ao recobrar a compostura, percebeu que não estava sozinho. À janela, estava Kei, observando-o em silêncio. A presença do mago idoso fez Takeshi ativar seus instintos defensivos, e ele rapidamente pegou sua espada, se preparando para um combate. No entanto, Kei levantou uma mão, indicando que não tinha intenção de lutar, mas sim de conversar com Takeshi sobre algo crucial. Com um tom sério e profundo, Kei começou a narrar a história oculta da Visage Brace, a organização que dominava a magia há séculos. De acordo com Kei, a Visage Brace havia conspirado para eliminar todos os magos que não pertenciam à sua guilda, alegando que a magia era um dom divino destinado apenas a uma elite. Enquanto Kei continuava, ele revelou que Kazuma, um mago conhecido como o Destruidor do Mundo, fora seu colega na academia. Kazuma era um mago de talento extraordinário, tanto que a Visage Brace tentou recrutá-lo para suas fileiras. Contudo, os ideais de Kazuma entraram em conflito direto com os da organização, e ele se recusou a se juntar a ela, preferindo usar a magia segundo seus próprios princípios. Em resposta à sua rebeldia, a Visage Brace recorreu a medidas extremas, sequestrando os pais de Kazuma numa tentativa de chantageá-lo. Essa decisão levou a uma tragédia. Tomado pela raiva e desespero, Kazuma lançou um feitiço devastador, matando o representante da Visage Brace. Infelizmente, ele não conseguiu salvar seus pais, que foram assassinados pouco depois. A partir desse momento, Kazuma se aliou ao Ghost Trailer, um grupo que se opunha ferozmente à Visage Brace. Ele reuniu magos poderosos que haviam sofrido sob o controle da organização. Takeshi, atônito com essas revelações, não pôde deixar de questionar o motivo pelo qual Kazuma sempre fora rotulado como um assassino de magos. Kei explicou que, embora Kazuma tenha, de fato, matado muitos magos, ele havia se limitado a atacar aqueles que eram malignos e causavam sofrimento aos inocentes. Segundo Kei, o verdadeiro objetivo de Kazuma era erradicar a maldade do mundo. A história ficou ainda mais pessoal quando Kei recitou os detalhes da última grande guerra mágica, na qual Kazuma liderou o Ghost Trailer em uma batalha épica. No auge da guerra, Kazuma enfrentou Yako, mãe de Takeshi, que fora a primeira portadora de Toa. Kei revelou que, durante o confronto, Kazuma lançou uma poderosa orbe de trevas contra Yako, mas o ataque foi interceptado por Tsukiyomi, o antigo aliado de Kazuma, que o traiu após se apaixonar por Yako. Essa traição foi devastadora para Kazuma, que não apenas perdeu a batalha, mas também um amigo mais próximo. Kei também admitiu que Yako havia sido sua professora de magia e uma das 15 grandes magas que um dia salvaram o mundo. Sobrecarregado pelo turbilhão de informações, Takeshi exigiu saber por que Kei estava lhe contando tudo aquilo. Kei, de maneira direta, confessou que queria recrutar Takeshi para o Ghost Trailer, mas Takeshi recusou firmemente. Apesar da recusa, Kei não desistiu facilmente e pediu que Takeshi entregasse Toa como um gesto de respeito pelo amor que Tsukiyomi havia tido por Yako. Mais uma vez, Takeshi se recusou. Nesse ponto, Kei se aproximou de Takeshi de maneira intimidadora, forçando-o a escolher entre a Visage Brace e o Ghost Trailer. Incapaz de tomar uma decisão naquele momento, Takeshi recuou. Antes de se afastar, Kei sugeriu que Takeshi conversasse com Moka para descobrir toda a verdade, alegando que a técnica visual dela poderia revelar o que realmente aconteceu. Quando Kei se retirou, Takeshi se viu de volta em sua cama, sem saber se o encontro foi real ou apenas um pesadelo vívido. No entanto, a visão especial de Takeshi ainda estava ativa, confirmando que a experiência com Kei era real. No dia seguinte, determinado a descobrir a verdade sobre sua mãe, Takeshi foi até a diretora Moka. Durante a conversa, ela confirmou que tudo o que Kei lhe dissera era verdade, e Yako havia sido uma maga da Visage Brace e o trágico passado de Kazuma, envolvendo a perda de seus pais, era genuíno. Essa revelação deixou Takeshi em choque, lutando para processar o peso do que acabará de aprender. Enquanto isso, a diretora, preocupada, refletia sobre como todos, no final das contas, devem escolher seu próprio caminho, independentemente do passado. Enquanto isso, Kazuma ainda permanecia em um sono profundo, vigiado de perto por Kei. Em determinado momento, o grande mago acordou brevemente, derramando algumas lágrimas antes de cair novamente em seu sono profundo. Kei, tomado pela emoção, informou a Violet que o despertar completo de Kazuma estava próximo, mas que precisavam de mais tempo para prepará-lo totalmente. Após meses de crescente tensão e expectativa, o aguardado momento finalmente chegou, o despertar definitivo de Kazuma. Em uma sala carregada de reverência e medo, todos os seus subordinados estavam reunidos ao seu redor, com os olhos cheios de ansiedade e expectativa, aguardando o retorno de seu líder poderoso após tantos anos. A atmosfera estava densa de nervosismo à medida que o momento se aproximava. Finalmente, quando os últimos grãos de areia caíram pela ampulheta, Kazuma, que estivera em um profundo sono por 17 anos, acordou com uma aura avassaladora. Sua presença provocou uma reação imediata e fervorosa de seus seguidores, que mal conseguiam conter sua excitação.
Eles aguardavam ansiosamente sua próxima ordem, enquanto Kazuma, com uma calma que só aumentava a intensidade do momento, se dirigiu a eles, dizendo que já sabiam o que precisava ser feito. Assim, a Segunda Grande Guerra Mágica teve início, marcando o alvorecer de uma nova era repleta de caos e destruição. Mais tarde, durante o que parecia ser o fim de uma aula comum, Takeshi de repente sentiu um calafrio gelado percorrer sua espinha, como se uma presença ameaçadora estivesse próxima. Seu instinto gritou para ele que algo terrível estava prestes a acontecer, e sem hesitar, ele gritou para todos se agacharem. Apenas segundos depois, o som de vidros estourando preencheu o ar, seguido por um rugido ensurdecedor. Um imenso dragão vermelho, o mesmo que Takeshi vira em suas visões assombrosas, apareceu no local. Seu hálito de fogo iluminou o céu. O pânico se espalhou pela academia, enquanto estudantes aterrorizados fugiam desesperadamente da sala, tentando escapar do inferno que se instalava. O caos tomou conta dos corredores, enquanto Takeshi e seus amigos perceberam a dura verdade e a academia estava sendo atacada. Magos inimigos haviam infiltrado o local, causando destruição em massa e deixando um rastro de morte. Muitos estudantes já haviam caído na emboscada brutal. Kazumi, que fora à procura de sua irmã Futaba, foi pego de surpresa por uma explosão que o deixou inconsciente. Enquanto isso, Takeshi corria pelos corredores, com o coração acelerado, buscando desesperadamente por seu irmão Gekkou. Ao mesmo tempo, Mui lutava para encontrar Suji no meio do caos. Os corredores, antes familiares da academia, haviam se transformado em campos de batalha. Em um momento angustiante, o professor Makoto, veterano de muitas guerras, corria pelos corredores, apenas para ser derrubado por uma espada mortal. Ao se virar para ver seu atacante, ele se deparou com Gekkou, confirmando as suspeitas que Makoto carregava há muito tempo. Sem tempo para processar a traição, a vida do professor se esvaiu rapidamente. Em outro canto da academia, Mui se viu presa em uma emboscada, enquanto um grupo de magos inimigos bloqueava seu caminho, prontos para lutar. Ela rapidamente invocou um escudo mágico para se defender, e um mago particularmente astuto se aproximou silenciosamente com uma espada, saltando em direção a ela para desferir um golpe mortal. Suji apareceu como um raio, salvando sua irmã e derrotando os inimigos com uma precisão mortal. Em outro canto da academia, a diretora Moka enfrentava seu próprio perigo. 3 magos de elite haviam sido enviados para neutralizá-la, todos do Pendente Community, uma das 7 grandes organizações mágicas, agora aliada ao Ghost Trailer. Reconhecendo a ameaça imediatamente, Moka empunhou suas adagas, pronta para a confrontação. Um dos magos brandiu uma arma especial e iniciou a técnica chamada Zero Pressure. Cria uma caixa mágica que envolve toda a sala, projetada para suprimir a magia sombria de Moka. Aproveitando a oportunidade, outro mago usa sua espada para gerar um vácuo dentro da caixa, tentando sufocá-la. No entanto, sempre um passo à frente, Moka engenhosamente posiciona um pequeno portal atrás do grupo, utilizando-o para escapar da armadilha mortal e sobreviver ao ataque. Em uma feroz contraofensiva, a diretora Moka cria um buraco negro à sua frente, sugando seus adversários para um vazio do qual não há escapatória. Quando ela parece ter a vantagem, Violet aparece no céu, segurando a diretora, acusando-a de matar seus alunos e revelando, para a surpresa de todos, que ela havia sido uma espiã de Ghost Trailer o tempo todo. Com um ar de superioridade, Violet invoca um cartão mágico, liberando uma poderosa Valkyrie que imediatamente lança um ataque implacável contra Moka. Enquanto a diretora luta para se defender, Violet aproveita a oportunidade para invocar o temível dragão, ordenando-lhe que termine com Moka, já enfraquecida. Depois de derrotar a Valkyrie, o dragão usa sua cauda massiva para golpear a diretora com força devastadora, deixando-a inconsciente, marcando uma vitória significativa para o Ghost Trailer. No meio do caos, Nei e seu irmão Suji conseguem encontrar Kazumi e rapidamente levá-lo para a enfermaria, onde a preocupada enfermeira Ayu cuida de seus ferimentos. Enquanto isso, Takeshi e Kurumi continuam sua busca frenética por Gekkou pelos corredores. Após um período tenso e desesperado, finalmente o encontram. Gekkou, ao vê-los, tenta manter a fachada, fingindo que não tem nada a ver com o ataque, mas a visão especial de Takeshi permite que ele enxergue a mentira e o confronta, exigindo saber suas verdadeiras intenções. É nesse momento que Gekkou derruba a máscara, revelando o profundo desprezo que sente por seu irmão. Ele admite que faz parte do Ghost Trailer e que foi Kei quem o transformou em um mago. Após essa revelação arrepiante, Gekkou desaparece, apenas para reaparecer atrás de Takeshi, usando uma técnica chamada Angel Hunt, tentando matá-lo com um golpe surpresa. Felizmente, Takeshi consegue bloquear o ataque no último momento, contra-atacando, apesar da velocidade e habilidades superiores de Gekkou. Os ataques de Gekkou continuam a sobrecarregar Takeshi, deixando-o vulnerável a uma surra brutal. Sem poder, Kurumi implora para Gekkou parar, mas suas palavras só parecem alimentar ainda mais sua fúria.
Gekkou justifica suas ações, afirmando que seus poderes foram concedidos por Deus e que isso seria uma retribuição divina pelo acidente de carro que o deixou ferido. Seu ódio se manifesta a cada golpe, cada ataque uma tentativa desesperada de matar seu irmão em um ato distorcido de vingança. Apesar de estar gravemente ferido, Takeshi se levanta com uma determinação inabalável, percebendo que não há mais volta. A luta chega ao clímax quando Gekkou revela sua intenção de levar Kun e forçá-la a se unir ao Ghost Trailer, liberando seu verdadeiro poder. Gekkou invoca asas demoníacas, permitindo-lhe mover-se com uma velocidade aterradora. Cada ataque enfraquece Takeshi ainda mais até que ele finalmente desmaia, inconsciente. No momento crítico, Gekkou tenta levar Kurumi embora, mas, aterrorizada, porém corajosa, Kurumi consegue se libertar de seu aperto e corre até ao lado de Takeshi. Com lágrimas nos olhos, ela o beija e, em um movimento desesperado, usa sua magia para se transformar em Takeshi, na esperança de enganar Gekkou tempo suficiente para proteger o verdadeiro Takeshi. No entanto, enfurecido pela enganação de Kurumi, Gekkou a golpeia brutalmente, deixando-a inconsciente e levando-a com ele. Ao lado do corpo moribundo de Takeshi, ele segura o item que Tako havia dado a Kurumi antes da batalha, um símbolo de sua conexão. Enquanto a vida de Takeshi se apaga, Violet aparece observando seu corpo com uma expressão inexpressiva. Dentro do subconsciente de Takeshi, ele acorda ao som da voz de Toa, que se aproxima segurando um orbe de luz com uma expressão triste. Toa entrega o orbe a Takeshi, dizendo que é tudo o que pode fazer por ele. Ao tocar o orbe, Takeshi tem uma visão aterradora, vê seu irmão Gekkou tentando matar sua mãe Yako. A visão o enche de desespero, e seu sentimento de perda e terror cresce. Toa desaparece, deixando-o sozinho com seus medos. Enquanto isso, Mui procura freneticamente pela academia, desesperada para encontrar Takeshi. Ela finalmente encontra seu corpo caído, à frente de Violet. A cena faz Mui perceber, com horror, que Violet havia sido uma traidora o tempo todo. Sem hesitar, Mui se prepara para confrontá-la, determinada a salvar Takeshi, mesmo que isso lhe custe a vida. Violet invoca uma de suas terríveis invocações, uma figura sinistra que se assemelha a uma freira, com braços semelhantes a chicotes que se movem com uma velocidade sobrenatural. A criatura ataca Mui com uma agilidade sobrenatural. Mui logo percebe que Violet está usando a distração para fugir com Takeshi. Desesperada, ela corre em direção a eles, mas a freira se move como um raio, chicoteando Mui com um de seus braços. O chicote a envolve como uma serpente, puxando-a para o chão com brutalidade. A freira se aproxima, pronta para desferir o golpe final. 3 figuras surgem das sombras, são magos veteranos da academia. Sem hesitar, eles combinam seus poderes, liberando um feitiço devastador que desintegra a invocação de Violet em um flash cegante de luz. Os magos conjuram um poderoso ciclone no corredor, um redemoinho de vento e magia que faz Violet recuar, forçando-a a soltar Takeshi. Mui corre até Takeshi, com o coração batendo forte, desesperada para alcançá-lo. Takeshi se move, soltando um gemido de dor enquanto começa a recobrar a consciência. Os 3 magos que o salvaram se aproximam de Mui, se apresentando formalmente. Revelam ser estudantes da academia, membros da ilustre comunidade Camelot, uma das 7 grandes organizações mágicas, conhecidas por seu imenso poder e respeito no reino mágico. Quando terminam suas apresentações, Suji chega. É revelado que Komi, o líder do trio, com cabelo dourado como o sol, foi uma vez namorada de Suga Nashi. Essa revelação surpreende Mui, embora ela consiga esconder sua reação por trás de um sorriso educado. Takeshi tenta se levantar, mas seu corpo se recusa a cooperar. Os magos, vendo seu estado, decidem levá-lo para sua comunidade para tratamento médico. Antes de partirem, Mui percebe um objeto no chão, algo que Kurumi havia deixado cair antes de ser levada. Vários dias depois, Takeshi acorda em um quarto de hospital dentro da comunidade Camelot. O centro médico está localizado no mundo dos vivos, um refúgio seguro. Nei está sentada ao seu lado, seus olhos cheios de preocupação e alívio enquanto observa ele acordar. A conversa deles é emocional, cheia de gratidão, promessas de proteção e um vínculo que se aprofunda. No entanto, o momento é abruptamente interrompido quando Kazumi irrompe na sala, seu rosto uma mistura de raiva e desespero. Revela que sua irmã Futaba foi sequestrada por 2 agentes da agência Visage Brace, uma organização dedicada a proteger magos com habilidades excepcionais. Sua fúria e frustração são palpáveis, enquanto ele relata suas tentativas fracassadas de ameaçá-los para que libertassem a irmã, ainda mais agravado pelo fato de Kazumi acrescentar que nem mesmo o próprio irmão dela, um poderoso mago, conseguiu intervir, aprofundando o sentimento de impotência que o aflige. Takeshi consegue acalmar o amigo, lembrando de que, embora a situação seja grave, pelo menos Futaba está em um local seguro,
longe do perigo imediato. Suas palavras parecem ter um efeito calmante. Embora ainda frustrado, Kazumi relutantemente aceita que talvez seja melhor que sua irmã esteja sob custódia de Visage Brace, especialmente quando comparado a Kurumi, que caiu nas mãos do inimigo. Nesse momento, Suji entra na sala, e se senta com os outros para discutir os próximos passos. Fica claro que Takeshi ainda não está forte o suficiente para lutar e, embora o desejo de Mui de resgatar Kurumi seja ardente, o grupo se depara com a dura realidade de que não fazem ideia de onde ela poderia estar. Naquela noite, Takeshi, incapaz de dormir, sai de seu quarto e caminha silenciosamente pelo hospital. Seus passos o levam a uma conversa entre Suji e Karami, onde ele descobre um detalhe crítico, e a comunidade Camelot tem uma política rígida de admitir apenas mulheres, colocando em risco sua permanência ali. Karami, falando de maneira séria, menciona que seus superiores ordenaram que Takeshi deve sair o mais rápido possível. Há uma ponta de desespero na voz de Suji Nashi enquanto ele tenta convencê-la a permitir que Takeshi fique por mais tempo, argumentando que ele pode estar em grande perigo se retornar a Visage Brace em seu estado atual. Mostrando uma compaixão inesperada sob sua postura severa, Karami promete fazer o possível para convencer seus superiores a deixá-lo ficar um pouco mais. Após ouvir tudo, Takeshi retorna ao seu quarto, sentindo-se um fardo para aqueles ao seu redor, especialmente em um momento em que tanto está em jogo. Ao voltar ao quarto, Takeshi se sente aliviado ao ver Mui ao seu lado. Enquanto isso, em outra parte do mundo, Kazuma realiza uma reunião com os líderes da comunidade Pending. Seu retorno marca um momento crucial na guerra em curso. Em um fervoroso discurso, Kazuma inspira seus seguidores a continuar a luta e fala sobre abrir o portão proibido, um ato que pode mudar para sempre o curso da história mágica. Ao mesmo tempo, Kei, um dos servos mais leais de Kazuma, infiltra-se na residência do Grande Visum, o mago responsável por lançar o feitiço que manteve a paz entre os mundos mágico e não mágico com eficiência aterradora. Kei elimina cada guarda em seu caminho. Finalmente, ele chega ao mago idoso, que, apesar de seu poder lendário, é indefeso contra a fúria de Kei. Frio e sem piedade, Kei mata Visum, desfazendo o feitiço que manteve a paz entre os mundos. Com o feitiço quebrado, o caos irrompe, e ambos os mundos estão à beira de um conflito sem precedentes. Kazuma, com um sorriso sombrio de satisfação, declara que as ruas de ambos os mundos em breve estarão vermelhas com o sangue dos magos. O efeito é imediato e as cidades se tornam campos de batalha, explosões mágicas sacodem as ruas, e cidadãos comuns são lançados em pânico. Ao saber do caos, Takeshi sente uma necessidade urgente de voltar para casa, consumido pela preocupação com sua mãe, especialmente após lembrar que seu irmão Gekou havia ameaçado matá-la. Suji Nashi se opõe, temendo pela segurança de Takeshi, mas Karami, mostrando um lado inesperado de seu caráter, oferece-se para acompanhá-lo. Ao chegar em sua casa, o grupo encontra sua mãe, Yako, que fica chocada e desconfiada, sem reconhecer nenhum deles. A tensão aumenta quando Karami, em um gesto surpreendente, entrega a Yako uma carta assinada pelo líder da comunidade Camelot. A carta solicita ajuda e o treinamento de Yako em magia Tashia. Inicialmente, Yako recusa, mas quando descobre um anel dentro do envelope, sua determinação muda. O treinamento que segue em Camelot é exaustivo. Takeshi e sua mãe empurram seus corpos e mentes ao limite, com Yako guiando seu filho com mão firme e habilidosa. Enquanto conversa com Mui, que esteve ao seu lado o tempo todo, ela finalmente decide entregar-lhe o artefato que recuperou de Kurumi. É um teletransportador, um poderoso objeto que permitirá a Takeshi alcançar Kurumi diretamente. Nei confessa a Takeshi que não lhe deu o teletransportador antes, pois temia que, em sua desespero, ele o usasse sem considerar as consequências. As palavras sinceras de gratidão de Takeshi tocam Mui profundamente, e com lágrimas nos olhos, ela se sente aliviada por ver que seu amigo agora está disposto a ser mais cauteloso. Enquanto isso, em um local desconhecido, Kurumi acorda de um pesadelo. Ela percebe com choque e confusão que ainda está transformada em Takeshi. Tentando entender sua situação, Kurumi logo se vê cara a cara com Gekou, que veio visitá-la. O desconforto cresce quando Gekou lhe pede para voltar à sua aparência original. Sem saber exatamente como, Kurumi consegue atender ao pedido, para a satisfação de Gekou, que observa que foi assim que a garota que ele ama se parecia. Esse comentário desencadeia uma discussão acalorada. Incapaz de se conter, Kurumi desabafa suas frustrações sobre a visão distorcida de amor de Gekou, expressando seu ressentimento por sua sede de poder e seu ódio por Takeshi. Visivelmente irritado pelas palavras duras dela, Gekou reage com fúria, usando sua magia para destruir parte da sala com força devastadora. Apavorada e ciente do perigo em que está, Kurumi foge desesperadamente pelos corredores do castelo, enquanto Gekou a persegue com zombarias. Felizmente, Kurumi encontra Tako, um antigo aliado de Visage Brace, que lembra da amizade deles no passado. Ao ver sua angústia,
Taku decide ajudá-la e a esconde em seu quarto. Não demora para que Adu apareça e se junte à conversa, percebendo que sua melhor chance de sobrevivência é escapar. Kurumi implora por ajuda. Após uma breve discussão, Taku e Adu concordam em apoiá-la, pois também nutrem ressentimento contra Gekou, que usurpou seu lugar como o braço direito de Kei. O grupo, agora determinado a encontrar uma saída, se aventura pelos labirínticos corredores do castelo. No entanto, sua sorte se esgota durante a fuga, e eles se deparam novamente com Gekou, forçando Kurumi a se esconder com Adu para evitar ser detectada. Kurumi usa um feitiço de ilusão para assumir a aparência de Otaru por um tempo. A ilusão funciona, e Kurumi continua a jornada ao lado de Taku. No entanto, as circunstâncias a forçam a se separar, deixando Kurumi para navegar pelos perigos sozinha. Infelizmente, o feitiço de ilusão se desfaz, e Kurumi retorna à sua forma original no pior momento possível. Em sua tentativa desesperada de escapar, ela acaba caindo em uma sala escura, e ao entrar, a porta se fecha atrás dela. Das sombras, Kazuma aparece, estendendo a mão para Kurumi e pedindo-lhe que o acompanhe. Sem hesitar, eles atravessam um portal juntos, desaparecendo no desconhecido. Enquanto isso, Takeshi continua seu treinamento com mais intensidade do que nunca. Sua mãe, Yako, ensina-lhe um encantamento poderoso que lhe permite acelerar a velocidade com que gera magia, uma habilidade que pode mudar o rumo de suas confrontações futuras. Após uma sessão de treinamento exaustiva, Takeshi, cheio de perguntas, finalmente pergunta à mãe por que ela nunca lhe disse que era uma maga. Justo quando Yako está prestes a revelar uma verdade crucial relacionada ao acidente de Gekou, o poder de aliança que ela usa drena sua energia, enfraquecendo-a e impedindo-a de seguir em frente. Preocupado com a saúde dela, Takeshi decide deixá-la descansar. Takeshi se prepara para usar o teletransportador e ir até a base dos Trailer Fantasmas para resgatar Shirami. Antes de partir para a missão, Mui aparece, insistindo que o acompanhará nessa jornada perigosa. Kajimi também se junta a eles, recusando-se a deixar seu melhor amigo enfrentar tal perigo sozinho. Com a equipe formada, Takeshi ativa o artefato e, juntos, eles se teletransportam para a sede dos Trailer Fantasmas. Ao chegarem, o grupo é recebido por Taku e Agao, que zombam de sua imprudência por virem a um lugar tão perigoso. Sem perder tempo, os dois mercenários se preparam para a batalha. Esse confronto dá a Takeshi a oportunidade de testar seus novos movimentos contra Taku, um especialista em magia evasiva. Eles trocam golpes e feitiços em uma luta feroz que desafia as habilidades em crescimento de Takeshi. Enquanto isso, Mui e Kajimi trabalham em conjunto para neutralizar Adu, permitindo que Takeshi se concentre completamente em seu duelo com Taku. Mui, vendo a intensidade da luta, tenta apoiar Takeshi com sua magia, mas as habilidades de Taku permitem bloquear suas tentativas. Apesar disso, Takeshi, utilizando o novo encantamento que sua mãe lhe ensinou, em resposta, Taku é forçado a liberar seu verdadeiro poder, igualando a força de Takeshi. A batalha continua até que Taku invoca um escudo mágico indestrutível. Nesse momento crucial, Mui entra em ação, disparando um projétil poderoso que se funde com a magia de Takeshi, criando um ataque combinado que destrói o escudo de Taku instantaneamente. Com seus inimigos derrotados, Takeshi, ainda determinado, exige respostas de Taku e Adu sobre o paradeiro de Kurumi, resolvido a continuar sua busca a qualquer custo. De volta a casa, Takeshi é atormentado por um pesadelo arrepiante, onde Gekou tira a vida de sua mãe. Desesperado para provar que sua premonição está errada, ele corre para casa, rezando para que tudo não passe de uma invenção de sua mente. Mas ao chegar, seu pior temor se torna realidade. Ele vê Gekou coberto de sangue, saindo da casa com uma expressão sinistra. Dominado pela raiva, ele se prepara para confrontar seu irmão, mas antes que possa agir, Gekou friamente lhe diz que não matou sua mãe, deixando Takeshi confuso e paralisado pelo choque. A tensão aumenta quando Gekou revela arrogante como ele distorceu Toa para se adequar à sua personalidade sombria. Não mais a arma que Takeshi conhecia, Toa agora emana uma aura malévola, e sua forma humana foi transformada em uma escrava parecida com um zumbi, sob o controle de Gekou. Sem aviso, Gekou invoca a Toa, que brutalmente derruba Takeshi no chão. Quando ela está prestes a desferir um golpe fatal, Gekou a dispensa, se aproximando de Takeshi com desdém. Nesse momento, Gekou revela uma verdade que choca Takeshi até o âmago: o acidente de carro que alterou suas vidas para sempre não foi culpa de Takeshi, mas de sua mãe. Gekou afirma que Yako ordenou que Bishop, o líder de Camelot, assassinasse seu próprio filho. Horrorizado, Takeshi se recusa a acreditar em uma verdade tão monstruosa, mas Gekou, com um sorriso maligno, lhe mostra uma memória perturbadora. Na visão, Yako, gravemente ferida e à beira da morte, tem uma premonição assustadora induzida por Toa, onde vê Gekou transformado em Kazuma, um ser de imenso poder e escuridão. Assustada com essa profecia, Yako elabora um plano para matar Gekou, a fim de evitar que o destino terrível se concretizasse. Contudo,
Quando viu Gekkou ferido no acidente, ela não conseguiu concluir a tarefa. A mente de Takeshi entra em um turbilhão de confusão e dor. O peso da revelação é grande demais para suportar, mas o desgosto pelas ações de Gekkou contra sua própria mãe o consome. Gekkou declara que é hora de acabar com tudo, de uma vez por todas. Assim, os irmãos se enfrentam em uma batalha climática final, canalizando todo o seu poder em suas espadas, desferindo golpes devastadores que os fazem voar para o céu. O intenso treinamento de Takeshi finalmente dá frutos. Takeshi desferiu um golpe decisivo, ferindo seu irmão. O duelo é feroz e implacável, mas é interrompido subitamente pela chegada de centenas de magos dos Trailer Fantasmas e da Visage Brace. Eles se lançam em uma guerra total, enchendo o céu com explosões e ataques mágicos. Em meio ao caos, Takeshi retoma seu duelo contra Gekkou, enquanto seus amigos se unem a outros magos para repelir os Trailer Fantasmas. Ambos os irmãos estão exaustos enquanto a batalha se arrasta. Em um momento de desespero, Gekkou abaixa sua espada e tenta falar, confessando que se sente perdido e confuso, já que sua mãe tentou matá-lo, e agora sente que não tem para onde ir. Takeshi estende a mão, em um gesto de perdão, desativando sua visão especial, que detecta mentiras. Com uma expressão de crença e tristeza nos olhos, Gekkou lentamente estende a mão para pegar a de seu irmão. Mas, no momento em que suas mãos se tocam, Gekkou chama Takeshi de ingênuo e ataca com um golpe letal. Em um ato heróico, Kurumi voa e se coloca entre os dois irmãos, recebendo o golpe destinado a Takeshi. Ela cai inconsciente, e o choque do ataque paralisou ambos os irmãos. Mui corre para o lado deles, utilizando suas habilidades de cura para salvar sua amiga. Takeshi avança furioso contra Gekkou, trocando poderosos golpes, cada um alimentado por anos de raiva e dor. Takeshi finalmente derruba seu irmão, deixando-o exausto e aparentemente derrotado. Mas, quando parece que tudo terminou, Gekkou se levanta novamente, e os irmãos se enfrentam mais uma vez, sua última tentativa de liberar uma quantidade monstruosa de energia. Enquanto isso, uma Kami enfraquecida, mas consciente, revela uma verdade crucial para Mui, o que a faz chorar. Ao mesmo tempo, Mosha, que se pensava morta, aparece repentinamente no campo de batalha. Vendo que Takeshi e Gekkou estão à beira de perder o controle, Mosha intervém, criando um enorme orbe de escuridão, sua energia girando ao redor deles, transportando todos para um mundo desolado de ruínas. Essa reviravolta surpreendente deixa todos atordoados. De forma surpreendente, a narrativa se desloca para Kazuma, que está curando Yako enquanto tem uma conversa enigmática com Violet. É revelado, neste momento tenso, que Yako é mãe de Kazuma. Com um sorriso, Kazuma anuncia o amanhecer de seu novo mundo, confiante no caminho que escolheu. A cena então volta para mostrar Takeshi acordando após o devastador ataque de Mosha, desorientado e confuso. Takeshi se encontra na academia, que parece completamente intocada, como se as batalhas recentes nunca tivessem acontecido. Angustiado, ele vaga pelos corredores familiares. Sua confusão se aprofunda quando ele vê sua mãe, Yako, trabalhando como professora, alguém que não o reconhece de forma alguma. Ele viajou de alguma forma para o passado. Sua suspeita se confirma quando vê a data em um panfleto preso à parede, revelando que está em uma versão anterior da academia. O que realmente o choca, no entanto, é ver um jovem Gekkou, acompanhado por Mosha, Somi, Kurumi e outros. Gekkou olha diretamente para Takeshi com um sorriso cúmplice, dizendo-lhe que estava esperando por este momento. De volta ao presente, Mui e Kurumi estão deitadas no chão, seus corações pesados enquanto olham para a enorme cratera deixada pelo ataque de Mosha. Bom, isso é tudo. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para ter mais conteúdo. Te vejo no próximo vídeo.